Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo na Palavra de Deus, que encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo de número 16 e o versículo de número 15. Assim está escrito: E disse-lhes: Vós sois o que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Aqui encontramos uma palavra de Jesus, quando ele estava ensinando, e vieram então os fariseus e começaram a zombar de Jesus. Diz aqui, os fariseus que eram avarentos, olha aqui a classificação deles, ouvindo todas estas coisas e zombavam dele. Dele quem? De Jesus. Então Jesus estava tratando determinado assunto e os fariseus, que se julgavam os doutores da lei, que estudavam para isso, mas que não tinham de Deus a autoridade delegada, eles tinham uma autoridade que não era verdadeira, porque eles não viviam aquilo que ensinavam. Então a autoridade que eles diziam ter, na verdade não tinham. Eles faziam que tinham autoridade, colocavam-se diante do povo, o povo se inclinava diante deles, obedecia às suas ordens, e eles, diz a palavra, que mandava fazer, mas não fazia. E eles não tinham coragem de mover sequer uma palha, mas colocava diante do ombro das pessoas que davam ouvidos a eles cargas e julgos pesados, que eles não tinham condições de levar. Deus abençoe, pastor Robson Batuira. Um abraço para você também. Então, nós observamos aqui que era aquele ditado muito comum, infelizmente verdadeiro. Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Isso aplicava-se muito bem aos fariseus. Diziam uma coisa e praticavam outra. E quando Jesus estava ensinando, eles tinham o prazer de estar próximo a Jesus, mas não era para aprender, não era para se converter, não era para seguir a Jesus, era simplesmente para perturbar e tentar atrapalhar o trabalho maravilhoso e profundo que Jesus estava realizando. Então, isto é coisa de fariseu. Deus abençoe, Isaac Oliveira. Então, isso é coisa de fariseu. Perturbar, zombar, denegrir as pessoas para dar a entender àqueles que os seguem que eles estão por cima. E, portanto, eles podem repreender, reprovar, zombar das pessoas, mas não admite que se zombem deles. Então, observe, é 2 pesos e 2 medidas. Então não há credibilidade neles, não há confiabilidade. Infelizmente, há um povo cego que caminha na direção destas pessoas, mas não observa. É preciso ver se o ensino, e se ele está harmonioso com a prática de vida. Se a conduta, o procedimento, o comportamento, o relacionamento daquelas pessoas é realmente aqueles que elas dizem que as pessoas precisam ter. Não é só dizer às pessoas que tenham determinados relacionamentos e comportamentos, se eles próprios que estão ensinando não dão exemplo. A primeira lição não é a teórica, não é a palavra, é o exemplo, é a vida. Primeiro mostra com a vida e depois exemplifica com as palavras. Mas os fariseus não aprenderam assim. O que os fariseus aprenderam era que eles deveriam estar sempre por cima. E observe que Jesus em nenhum momento deixou estas pessoas sem a devida resposta.
seja fariseu, seja saduceu, seja herodiano, seja quem for, sacerdotes, maiorais da sinagoga, não importa. Qualquer um que chegasse diante de Jesus, ele tinha uma resposta à altura daquele povo, não respondendo o desaforo, mas colocando eles no devido lugar que eles deveriam estar e não estão. Então a palavra de Jesus sempre era neste sentido, de trazer estas pessoas para que eles pudessem então aprender qual era o caminho deles, o que se esperava deles e por que eles deveriam caminhar daquela forma. Mas aqui nós encontramos que eles procuravam a todo custo fazer o quê? Impedir e atrapalhar Jesus do seu caminho. Mas veja a resposta de Jesus. Olha o que Jesus disse. E disse-lhes, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Isto é próprio do ser humano procurar justificar-se diante das pessoas. E sempre a justificativa vai ser favorável a eles próprios. Então nós observamos que essa justificativa, que só olha o lado dele, ela é parcial. Não é uma justiça neutra. Então, porque observa-se que a pessoa aponta nos outros o defeito e neles somente as virtudes, sendo que todos os seres humanos têm virtudes e têm defeitos. É preciso abrir os olhos para enxergar estas coisas. Senão a pessoa vai pensar que é perfeito, já vai se tornar um Deus. E na verdade tem muitos defeitos que precisam ser trabalhados e corrigidos à luz da orientação do ensino bíblico, para que possa então estar adequado a uma vida que seja agradável diante do Senhor. Os fariseus não se preocupavam com isso. Eles não queriam saber nada do ensino de Jesus. Eles queriam só tumultuar e atrapalhar. Mas ali em volta havia pessoas com o coração sedento, aberto, para receber tudo quanto por Jesus estava sendo ensinado. Então observa, Jesus disse que eles eram aqueles que se justificavam diante dos homens. E anterior já tinha dito que eles eram avarentos. E agora encontramos, então, ele diz o seguinte, mas Deus, tenho mais aqui, mas Deus conhece os vossos corações. Deus abençoe a irmã Gilda Maria. Não é o tudo apresentar-se, justificando-se diante das pessoas, procurando se colocar diante delas num lugar elevado. Que as pessoas aplaudam, que as pessoas aprovem, que as pessoas o reconheçam. Mas observe, justificais diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. Deus conhece a essência de cada um. Deus não se deixa levar pelo respeito humano, pela sabedoria, pelo conhecimento, pela posição, pelo o recurso financeiro que a pessoa tem. Não. Jesus não se deixa levar por essas coisas. Quem se deixa levar por isso é o ser humano, infelizmente, que se quebra diante dessas coisas. Mas Jesus não. E Jesus disse que Deus conhece o coração, conhece a origem do que está neles. Isto Jesus conhecia. E há um texto em João, no capítulo 2, deixa-me lembrar aqui, no capítulo 2 do Evangelho escrito por João, o versículo 24 e 25 diz assim, mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Jesus conhece o coração das pessoas. Então diz aqui, Deus conhece os corações, porque o que entre os homens é elevado, observe, diante de Deus é
abominação. O que é abominação? Rejeitado, reprovado, não reconhecido. Era isso o que os fariseus eram diante de Deus. Diante dos homens, eles poderiam ser uma grande autoridade. Se mostravam desse jeito. Mas diante de Deus, não passavam de abominação. E Jesus, então, ensinando sobre a lei, deu seguimento que a lei e os profetas duraram até João, e o reino de Deus, a partir de então, começou a ser anunciado, e o homem emprega força para entrar nele. E diz que é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei sem que tudo seja cumprido. E para nosso conhecimento, Jesus veio e cumpriu todas as coisas. E como Jesus cumpriu, ele então estabeleceu a graça. E nós agora desfrutamos da graça, observando os ensinamentos da palavra de Deus para a nossa vida. Mas a expressão pela qual eu fixei foi: Deus conhece os vossos corações. Quando vamos observar a palavra de Deus, nós vamos encontrar em vários lugares falando sobre isto. Por exemplo, lá em 1 Samuel, no capítulo 16 e o versículo de número 7, está escrito o seguinte: quando Deus mandou Samuel ir na casa de Jessé, porque Deus tinha lá um rei para ser ungido. Um dos filhos de Jessé para ser ungido rei de Israel em lugar de Saul. Versículo 7. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então, aqui está dito que Deus conhece os vossos corações. E aqui ele disse para Samuel que Samuel estava olhando a aparência, a beleza, a estatura. Mas Deus, como conhecia o coração, disse: não, esse está rejeitado. Por fim, quando chegou Davi, Deus disse: é este. Por quê? Porque Deus conhecia o coração. E Deus disse de Davi: homem que executará o desejo do meu coração. Então, nós observamos que Deus conhece o coração. Em 1 Reis, no capítulo 8 e o versículo 39, está escrito assim. Capítulo 8 e 39. Ouve então tu dos céus, assento da tua habitação, e perdoa e faze e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, e segundo vires o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens. Só Deus conhece o coração dos homens. Deus abençoe, irmão Moisés Nascimento. Então Deus conhece o coração dos homens. 1 Crônicas, no capítulo 28 e o versículo de número 9, nós vamos encontrar assim. 28 e 9. Um conselho de Davi a Salomão. E tu, meu filho, conhece o Deus de teu pai, serve com coração perfeito, com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações do pensamento. Se o buscares, será achado de ti, porém se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Deus conhece os vossos corações. Foi o que Jesus disse com relação aos fariseus. Ele conhece também o meu coração, o teu coração, o nosso coração. Não há nada em nossa vida que Deus não conheça. Quando vamos para Jeremias, no capítulo 17 e o versículo 10, nós vamos encontrar a seguinte expressão: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os rins
isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Deus esquadrinha. Ele conhece, ele esquadrinha, ele avalia, ele examina. É o que Deus faz. Em Atos 1:24, está registrado assim: quando eles precisaram escolher, os apóstolos precisaram escolher alguém para o lugar de Judas, eles foram à oração. Deus abençoe, Gleias Teles. Diz assim: e orando disseram, tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tem escolhido. Então, os apóstolos também tinham a convicção de que Deus conhece o coração de todos, o coração dos homens. E o salmista, no Salmo 139, e os versículos 23 e 24, deixou registrado assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Então, observa a realidade desta afirmativa de Jesus para os fariseus. Mas Deus conhece os vossos corações. E por Deus conhecer o coração dos homens, eles podem, diante dos homens, se apresentarem, se justificarem e serem elevados pelos homens, colocados em lugares de destaques, em posições de realce para a vida. No entanto, diante de Deus, eles são considerados como abominação. Quando eu leio este texto, eu sou obrigado a pensar da seguinte maneira: existem muitas pessoas que estão colocados em algumas posições que não foram aprovadas por Deus, mas se mostram diante das pessoas, sempre justificando-se o lugar onde eles estão. Só que tem uma coisa: eles têm um medo tremendo de perder o lugar onde estão. Então, isto prova que aquele lugar que eles estão não lhes foi outorgado por Deus. Porque quem está no lugar onde Deus coloca, não tem medo de nada, nem de perder o lugar. Porque o lugar quem lhe deu foi Deus. E quem tem o poder de tirá-lo é somente Deus. E Deus só o tira numa condição: quando você se rebela, transgride e peca contra o Senhor. Então ele o remove da posição e coloca outro. Mas se você mantiver-se fiel, Deus o sustentará no lugar que ele o colocou. Diferente dos fariseus. Eles precisavam sempre estar se justificando a posição dele diante das pessoas, e as pessoas que não tinham o discernimento apurado estavam aplaudindo, estavam aprovando, estavam reforçando aquilo que eles estavam dizendo de si mesmo. Só coisas boas. Agora, quem faz a verdadeira averiguação ou exame é Deus. Igual a ele não existe ninguém. Nós podemos fazer o exame, examinar, analisar alguém, mas sempre vai haver alguma coisa meia parcial, o que não deveria acontecer. Mas Deus não é parcial. Deus é imparcial. Portanto, diz aqui: Deus conhece os vossos corações. E quando vocês se apresentam diante dos homens para serem elevados e colocados em posições de destaque para receber honra, glória e demonstrar ostentação e conhecimento humano, diante de Deus, ele está dizendo, é a abominação. É um rejeitado, é um reprovado, não adianta. Pode fazer tudo pelo esforço humano, não terá aprovação de Deus, porque a abominação Deus não aprova, Deus não aceita e Deus não confirma. Então, quando nós observamos isso,
A lição que Jesus deu para os fariseus foi: vocês estão se apresentando diante das pessoas como os melhores intérpretes da lei, os melhores da religiosidade, e as pessoas estão aceitando porque não conhecem o coração de vocês. Mas Deus conhece o coração de vocês. E, portanto, para Deus, vocês não passam de abominação. São reprovados. O que aprendemos com isso? Que nós não devemos ficar diante das pessoas querendo adquirir honra das pessoas, nos justificando diante delas e procurando demonstrar sabedoria e conhecimento, que é o que as pessoas se deixam levar, infelizmente, e isto faz com que as pessoas se apeguem e muitas das vezes passam a idolatrar determinadas pessoas, tê-lo na consideração como divinos, quando na verdade não são. São como os fariseus. Mas diante de Deus está aqui. Ele é uma abominação. Que Deus nos guarde, que Deus nos livre, que o Senhor nos ajude, que possamos ter o nosso coração desvendado diante do Senhor e que Ele possa sondar e provar não só os nossos corações, mas os nossos pensamentos, e que possamos estar com verdade, servindo a Deus com temor e tremor, com fidelidade, lealdade e dependência de Deus, reconhecendo que o nosso coração não está oculto dos olhares do Senhor. Ele conhece tudo. E se houver alguma coisa que não o agrade, nós podemos chegar a Deus e confessá-lo e pedir a Ele que purifique, que limpe, que mude o nosso coração para ser um coração adorador diante do Senhor. Querendo Deus, amanhã retornaremos.